Essa é a série Conceitos Lacanianos e hoje eu me pretendo falar um pouco a respeito do estádio do espelho. Para quem não sabe, o Lacan possui 4 teorias sobre a constituição do sujeito. A primeira delas está no Seminário 1 e contempla a dimensão imaginária, que é justamente a teoria composta no estádio do espelho. A segunda teoria, que contempla a dimensão simbólica, que está presente no Seminário 5. A terceira teoria, que contempla a dimensão real, que está entre o Seminário 9 e 11. E, por fim, a noção de constituição do sujeito a partir do que ele vai chamar só no Seminário 22 de Novo-Romeano. Mas a proposta desse vídeo é contemplar essa primeira teoria que é composta pelo Lacan no Seminário 1, que é a teoria do estádio do espelho. O Lacan se serve de um modelo da ótica, modelo ótico de Boas, que é um modelo que é composto por 2 espelhos, o espelho côncavo e o espelho plano. Esses 2 momentos do estádio do espelho, um ponto bem interessante que não é estado do espelho, é estádio do espelho. O Lacan vai dizer que o primeiro momento do espelho côncavo equipara-se ao narcisismo primário do Freud. O segundo espelho, que é o espelho plano, equipara-se ao narcisismo secundário, que é elaborado pelo Freud. No primeiro espelho, a dimensão do moi é constituído à luz do grande outro. Se você abrir o Seminário 1, você vai encontrar, assim como no texto sobre o comentário de Daniel Lagache, que é um texto que Lacan coloca nos escritos, você vai perceber que existem 2 espelhos. De um lado, o espelho côncavo, que é o primeiro momento em que, para o Lacan, o sujeito se constitui, enquanto eu, enquanto moi, à luz do outro que já está na linguagem. O outro, o grande outro, é um outro conceito que a gente vai chegar mais à frente e nós vamos falar um pouco mais sobre. Então, nesse primeiro espelho, o Lacan ele se propõe a pensar na constituição do eu imaginário. Nesse primeiro momento em que a criança se depara com esse outro que começa a interpretar as suas necessidades. Chorou é fome, chorou é sede, chorou quer dormir, chorou está com dor de cabeça. Então, esse outro que está na linguagem, de alguma forma vai atribuindo significado a essas manifestações orgânicas da criança, que para o Lacan ainda não é um sujeito, mas é um ser de necessidade. No segundo espelho, é quando de fato nós temos o imaginário constituído, e aí leia-se imaginário, que também é um outro conceito lacaniano, que nós vamos passar por ele. Leia-se imaginário, não como imaginação, não como criação, não como fantasia. O imaginário lacaniano é o registro do sentido. Então, o eu é o próprio sentido do sujeito. No Seminário 1 e / Seminário 2, o Lacan vai dizer que o eu é o sintoma do homem. Mas aí é uma outra formulação que vale a pena vocês aprofundarem. Em suma, o estádio do espelho, Lacan vai dizer que dura entre os 6 e os 18 meses de vida da criança, e esse momento é o momento em que a criança vai tomando o corpo do outro como base para a construção do próprio corpo. Tem um exemplo muito tosco, que eu gosto de exemplificar, do que seria estádio do espelho. Certamente, se você é do Brasil, você já viu na infância dos seus filhos ou na sua própria infância, adolescência, a Xuxa. Os memes estão aí para nos lembrar quem é a Xuxa, a rainha dos baixinhos. Xuxa cantava para os baixinhos uma musiquinha que era bem legal, que era cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Para mim, a meu ver, aquilo é a maior representação do que é o estádio do espelho para o Lacan. É quando esse outro usa o próprio corpo para poder mostrar à criança qual é as partes ou o que é o próprio corpo. Esse corpo que é construído à luz do grande outro. E aí uma indicação de leitura para isso é justamente o Seminário 1 e esse texto do comentário ao Daniel Lagache, que eu vou deixar aqui na descrição, tanto o link do Seminário 1 quanto
o link do texto dos escritos do Lacan. Espero que de alguma forma tenha contribuído para você pensar um pouco. Me conta se te serviu aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.